26 divulgou fatos relevantes. O fundo é administrado pela BRL Trust, gerido pela TRX, tem 91.345 cotistas. No dia 22, eles anunciaram que o fundo, deixa eu colocar o nome na tela aqui, o fundo anunciou um compromisso de venda do imóvel Pão de Açúcar em Indaiatuba, cidade aqui no interior de São Paulo, perto de Campinas, por 36 milhões e 300. Muito parecido com a venda anterior também de uma loja do Pão de Açúcar. Sendo 25 milhões 410 que já foram recebidos, não, né? Serão recebidos após condições precedentes e quando efetivamente o fundo passar a escritura, e depois 12 parcelas mensais de R$ 907.500, que serão corrigidas pelo IPCA. O valor da venda é 5,89% acima do laudo de avaliação, do laudo mais recente. O lucro estimado com essa venda é de 5.165.000, o que dá 43 centavos por cada cota. E a TIR anualizada de 17,5%. Belíssima TIR. Nominal, tá? O cálculo da TIR é nominal, mas basta a gente intuir que a inflação não foi 17,5% ao longo dos últimos anos, então tem um ganho real aí, certamente esse retorno acima da inflação. Lembrando, TIR, taxa interna de retorno, considera tudo que saiu de desembolso e nas datas que foram desembolsados, e tudo que entrou, não só o valor da venda, também os aluguéis recebidos e nas datas que foram recebidas, e aí calcula a taxa interna de retorno. Importante, essa TIR de 17,5%, ela é líquida, né, considerando todos os custos, e não só os custos da transação imobiliária, também o custo de pré-pagamento do CRI que financiou a compra. Então, como eu falei agora há pouco, a gestão tem trabalhado para diminuir a alavancagem, percebeu que por mais que eles estivessem convictos e tal, o mercado não estava confortável com isso, e eles estão trabalhando para diminuir a alavancagem. Então, vende o imóvel, gera um lucro que tem que distribuir, e do principal, talvez tudo ou boa parte vai ser usado para pré-pagar o CRI que financiou a compra do imóvel no passado. E o cap rate dessa operação é de 6,63%. Quando eu entrevistei o Lui da TRX, lá no Clube Fim Entrevista, teve uma coisa legal que ele falou assim, olha, a gente não tem vergonha de copiar o que está dando certo nas outras gestoras. E a gente está vendo a HGRU fazendo essas vendas com um tremendo sucesso, um belíssimo lucro e tal. A gente vai fazer também. E está aí, anunciando a segunda venda e já colocando no fato relevante que o cap rate da operação é de 6,63. Essa informação não interessa. Por que essa informação está aqui? Esse cap rate é do comprador. Para o fundo, o que importa é quanto foi o lucro, quanto que vai ser de rendimento. Mas o que a gestão está mostrando para a gente aqui? Estou vendendo bem que nem o HGRU está vendendo também. 6,6 ao ano, divide isso por 12. Quanto que dá? Um pouquinho mais do que 0,5 ao mês. Percebe que nos fatos relevantes do HGRU, eu vou lá e faço essa conta para mostrar para você. E a TRX está fazendo a conta, já colocando no fato relevante, facilitando a vida de quem quer fazer essa conta. Então, 6,63 dividido por 12. Quem comprou para ganhar 0,55% ao mês. Se o fundo compra para ganhar isso, todo mundo acho que vai ser unânime em dizer, pagou caro. Então, se ele vende para alguém que compra para ganhar só 6,6 ao ano, a nossa reação deveria ser, vendeu bem, vendeu caro, não é? Então, é isso. E o próximo, também curtinho, daí foi no dia 26, é que o fundo concluiu a compra de um imóvel em Suzano, interior de São Paulo, onde será construída uma loja da Obra Max, com um contrato atípico, que é um build to suit, por 20 anos. Com isso, foi pago 33 milhões e 48 mil pelo terreno e mais 43 milhões e 100 devem ser desembolsados até o final da obra, que tem estimativa de entrega em 10 meses. Olha como é rápido, né? A gente está falando de uma mega loja, Leroy Merlin, como um atacadão, uma coisa assim, que é uma construção parecida com a de um galpão de logística, e já, principalmente se ela é urbana, acho que não tem nem muito
trabalho com o terreno, enfim, rápido, né? 10 meses, está dando tudo certo, 10 meses o negócio está de pé. E a futura inquilina passa a pagar um aluguel provisório ao fundo, podemos chamar isso de renda mínima garantida. Renda mínima garantida tem vários pseudônimos mercado afora. Renda mínima garantida, não tem imóvel ainda, não teria aluguel. Então tem um aluguel provisório, uma renda mínima garantida no período de construção, e depois que estiver pronto, aí sim passa a valer o aluguel propriamente dito. A expectativa de rendimentos do fundo não muda e segue entre 80 e 85 centavos por cada cota. Nod, você lá, enquanto beijava os golfinhos, você acompanhou alguma coisa do mercado? Quer comentar o fato relevante? Então vamos lá. Lá realmente eu não acompanhei, me desliguei Bom, total, assim, foi muito bom, até por saúde mental mesmo. É, mas na volta comecei a me atualizar. E, na verdade, um ponto que eu acho interessante comentar, que a TRX não colocou no primeiro fato relevante, mas eu acredito que eles vão colocar no relatório gerencial, é claro que eles assistem aqui a live do Arthur. Porque uma coisa que eu tinha pedido, uma coisa que eu tinha comentado, veio no relatório gerencial último, até se o Arthur me permitir aqui compartilhar minha tela, a gente tinha comentado num fato relevante lá atrás sobre que teve uma TIR boa com alavancagem. Aí eu comentei aqui, eu falei, poxa, bem que podia ter o comparativo, quanto seria o ganho com alavancagem versus quanto seria o ganho sem alavancagem. E aí, dias depois, o pessoal da TRX soltou e comentou comigo, me mandaram um zap, etc. Falaram, a gente gostou da tua ideia e tal, e botamos no relatório gerencial. Aqui foi, não é desta venda que saiu agora, mas só a título de didática, de comparativo, aqui foi do outro fato relevante do imóvel da Vila Clementina, onde ele mostrou que o ganho com alavancagem foi positivo. Ele coloca aqui que o yield on cost seria de 7,17 sem alavancagem e acabou passando de 10% com alavancagem. A TIR anunciada com a alavancagem de 19% teria sido de 13,97 se não fosse essa alavancagem, e o lucro por cota aumentou em 7 centavos graças à alavancagem. Então é algo que eu geralmente comento aqui, comento nos meus vídeos, nas minhas lives, etc. E às vezes fica difícil da gente mostrar na prática, é que sim, a alavancagem ela traz ganhos desde que bem feita. Não é toda alavancagem que é bem feita, mas uma alavancagem bem feita aumenta o resultado. Assim como também quando ela dá errado, ela também deixa tudo ainda pior. Mas estou fazendo questão de repercutir aqui, até porque foi uma coisa que o pessoal da TRX me. Acabou que eu cutuquei eles aqui pela live, eles voltaram, nós gostamos da ideia, vamos fazer, e depois eles logo, imediatamente depois, mandaram, por exemplo, subiu o relatório com essa informação. Espero que também nesta venda também eles coloquem esse comparativo, porque eu acho que é muito legal dar essa visão de que sim, ok, muita gente se incomoda com a alavancagem, sim, e eles estão fazendo o trabalho deles de seguir o que os cotistas pedem, o que os donos do fundo pedem, mas ao mesmo tempo vamos reconhecer aonde deu certo. exatamente. A alavancagem é um tema super importante da gente aprender mais. A primeira coisa, a alavancagem que quebra uma empresa, que quebra uma pessoa, que quebra um fundo, é aquela que supera o patrimônio líquido, certo? Para que uma empresa fique, como que fala mesmo? Qual que é o termo? Insolvente, ela tem que ter mais dívidas do que patrimônio, certo? Supera o patrimônio líquido, não, né? Aquela que supera os ativos, né? Que supera o patrimônio em todo. Então, para uma empresa ou uma pessoa, seja lá o que, ficar insolvente, quebrar, ela tem que ter mais dívida do que patrimônio. E os fundos imobiliários, mesmo o TRX, que alavancou bastante, chegou a quanto? 40%? Né? Então, tem mais patrimônio do que dívida. De qualquer maneira, também o veículo fundo imobiliário, para alavancar, é sempre uma ginástica. Diferente de uma empresa que pode falar abertamente para todo mundo: quero dinheiro emprestado, banco, me empresta dinheiro, vou ao mercado e emito uma debênture e tal. O fundo imobiliário tem que fazer uma ginástica, tem que
criar, às vezes, um recebível fazendo uma compra parcelada, ou então ceder um contrato em locação e tal. Então, a rolagem também é uma ginástica. O que acontece? Que a gente vê o fundo de recebível, muitas vezes, fazendo o quê? Renegociando. O cara que devia lá o CRI não está conseguindo pagar, o fundo fala, a gente vai, então, alongar o prazo, aumentando um pouco dos juros e tal, não sei o quê, dar uma carência. Quando o fundo está nesse lado devedor, não é tão fácil para ele fazer uma rolagem de dívida, porque precisa de uma ginástica, de uma engenharia financeira e tal. Então, a alavancagem ela precisa ser comedida mesmo no fundo imobiliário, primeiro porque num fundo de renda não é para ter uma surpresa a ponto de falar, olha, o fundo quebrou. Não, isso não pode acontecer num fundo imobiliário de renda. Não pode. Se esse é o mandato, né, que isso que está no regulamento, o gestor tem que defender a renda o máximo possível. Então, vou fazer uma alavancagem, por quê? Porque eu vou conseguir gerar mais renda. E aí é isso que está claro no relatório gerencial da TRX que o Nod mostrou agora. E aí, ao mesmo tempo, sabendo que eu tenho limitações da própria regulamentação, tem que encontrar qual que é esse nível ótimo de alavancagem, porque ela sempre aumenta o risco, sim. E numa fase de crise como a gente está passando, esse risco é a probabilidade das coisas darem errado, aumenta essa probabilidade. Agora, tem que olhar bem no detalhe, já que a maioria das vezes essa ginástica financeira, essa engenharia financeira é pegar contrato de locação e ceder para emissão de um CRI, a alavancagem, como faz a TRX, como tem feito a TRX, como tem feito o HGLG e tal, ela é casadinha, ela é redondinha. Eu tenho um contrato de locação que o inquilino vai me pagar X mil reais ao ano, corrigido pelo IPCA. Mais, que ele vai me pagar, por exemplo, 8% ao ano de cap rate. Aí eu vou lá, cedo uma parte desse contrato para emitir um CRI com o mesmo prazo de locação do contrato, que custa menos do que o contrato paga. Então, se o cap rate é 8, o CRI vai custar IPCA mais 7, então sobra uma gordura, tal do carrego positivo, e que o CRI também seja corrigido pelo próprio IPCA. Então, tudo amarrado, em prazos, em indexadores e tal. Continua tendo algum risco? Continua, porque se o inquilino não pagar o aluguel, da onde vai sair o dinheiro para pagar o crisista? Mas uma série de outros fatores que podem dar errado são bem endereçados. Se o meu contrato é corrigido pelo IGPM e eu aceito uma dívida que corrige pelo IPCA, olha aí, o IPCA continua subindo e o IGPM está negativo. Pronto. Já não necessariamente vai dar pau, mas já mudou toda a conta. E aí o que era para gerar mais renda pode gerar menos renda, porque descasou os indexadores. Descasa prazos, caso por exemplo, do XPPR. Né? Ali são contratos típicos com prazos de vencimentos diferentes e tal, que foram todos empacotados para gerar um CRI. Não é tão amarradinha como a de um contrato atípico no mesmo prazo, no mesmo indexador. Então, esse tipo de coisa a gente tem que ir amadurecendo, aprendendo também, e porque você fala, não invisto em fundo que alavanca, não está muito na sua mão isso. Pode ser que aquele fundo que você adora, aquele gestor que você adora, que até hoje não alavancou, amanhã ele vai lá e anuncia que fez uma alavancagem. E aí? Você vai fazer? Parar de investir em fundo imobiliário? Então, não, vamos fazer o seguinte, vamos aprender a diferenciar uma alavancagem bem feita, bem amarrada, de uma não tão bem feita, não tão bem amarrada, né? E aí sim, cada um investe de acordo com aquilo que busca, né? Mais conservadorismo ou mais pimenta, mais risco, né? É isso aí. E legal que você tenha mostrado o relatório gerencial, Nod. Não, é legal, assim, eu achei que o pessoal comunicou bem, e aí, assim, até acrescentando aos riscos que você comentou, que, infelizmente, a regra é desse jeito, é que o fundo não pode usar as receitas dele de aluguel para pagar a alavancagem. A menos que ele crie uma SPE e aí jogaria ali dentro da SPE, mas eu acho que é um fundo que um dia resolver fazer isso vai dar chiado, vai ter gente reclamando com a CVM, etc. Em teoria básica, poderia, mas eu duvido que alguém algum dia faça.
que seria a forma mais ideal, que eu acredito, né, digamos assim. Mais ideal, acho que nem existe, né? Não tem mais ideal e menos ideal, então a forma ideal eu acho que seria essa. Mas o que eu digo é que o fundo sempre se alavanca precisando arrumar um dinheiro não óbvio. Eu quero dizer, porque o óbvio seria o quê? Usar a receita de aluguel. Essa seria a operação mais limpa, digamos assim. Infelizmente, a regra de distribuição de rendimentos, etc., não permite, a regra dos 95%, como a gente costuma apelidar, não permite isso. Então, o fundo precisa sempre de uma receita não óbvia, o que eu chamo de receita não óbvia. Ou uma emissão, o que eventualmente pode não acontecer, porque não é o momento de mercado, ou vender um ativo que também pode não ser o melhor momento para fazê-lo. Então, isso é um complicador a mais que um FII tem, que, por exemplo, uma empresa não teria, que ela pode usar uma receita de aluguel para isso. Um fundo imobiliário, infelizmente, não pode. Seria algo que, na minha concepção, poderia mudar a regra, mas é o que temos para hoje. Eu acho uma coisa que eu acho curiosa é que, assim, na verdade não tem regra nenhuma falando como que tem que ser feito o negócio, né? É por intuição, né? A regra, assim, o que é claro na regra, não pode tomar dinheiro emprestado. Ponto. Então, Eu me refiro àqueles ofícios que foram de 2015, né, que regulamentaram, de alguma forma, podemos dizer assim, a regra de 95%. Naquela época, praticamente nenhum fundo se alavancava, então a regra da CVM ela é pouco clara, ela não aborda isso de maneira clara, de maneira objetiva, de uma maneira inequívoca, mas, vamos dizer, digamos que na minha leitura, eu estou vendo uma leitura mais conservadora, o fundo não pode usar, ele pode usar os aluguéis, né, as receitas, digamos assim, ordinárias, vamos colocar assim, para pagar os juros da dívida, mas o capital não poderia. Pelo menos é a minha interpretação, a interpretação que eu acho que o mercado, de maneira geral, a utiliza. interpretação toda do mercado, e faz todo sentido, porque senão seria uma maneira de não distribuir todo o lucro. De inventar não, mas falar, olha, teve um outro custo aqui, e o custo é pagar a amortização da dívida. Então, seria uma forma de reter lucro no final das contas. Tributariamente, né, na interpretação mais limpa, mais tradicional, pagamento de capital não é despesa, né? Até porque isso impacta a favor do patrimônio líquido. Então, isso não é exatamente despesa. É como fazer um investimento. Um fundo imobiliário também não pode usar receita de aluguel para comprar um imóvel. Então, a não ser aqueles 5%, aqui eu estou ignorando os 5% de margem de manobra, até porque seriam insuficientes mesmo para isso, hoje em dia, né, no tamanho que os fundos têm. Mas é um limitador que acaba agregando um risco a mais à alavancagem do fundo imobiliário, e que tem que levar isso em consideração em qualquer momento. É a regra que nós temos hoje, né? O Newspaper comentou aqui que a alavancagem boa é aquela para aumentar o rendimento do fundo a longo prazo. Não gosto quando alavanca a curto prazo com carências, paga mais agora e fica com a corda no pescoço daqui 1 ou 2 anos. E eu gosto sempre de lembrar também, Newspaper, as vezes que eu tive a oportunidade de lembrar, de perguntar sobre a alavancagem para o Carlos Martins. Ele fala, alavancagem boa é aquela que é para comprar imóvel bom a preço bom. Entendeu? Se é para comprar imóvel ruim, a alavancagem é ruim. Se é para comprar imóvel bom e pagar caro, a alavancagem é ruim. Então, no fim das contas, tem que ter bons ativos, né? Um fundo imobiliário tem que ter bons ativos. E se ele comprou esse ativo com dinheiro que veio de emissão de cota ou de dívida, tem alguma diferença, claro, mas comprou mal, comprou caro ou comprou coisa que não é boa, não vai ser bom. Então a alavancagem tem também esse viés para a gente olhar, né? Muito bom.